Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área e vamos atualizar vocês sobre todas as negociações do Flamengo, sobre tudo o que envolve o mercado da bola do Flamengo. Então vocês já sabem, né? Você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, e se inscrever aqui no nosso canal também. Conto com a ajuda de vocês para a gente chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal. E a gente vai falar sobre Nicolás de la Cruz, vamos falar sobre o Alan, zagueiro, lateral esquerdo, vamos falar também sobre a situação do Marinho, que continua treinando em separado, né? Separado do grupo do Flamengo. Vamos falar também da preparação para o jogo contra o Racing, tudo aqui. Então fiquem aqui com a gente, né? Deixem seus comentários aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida. E vamos lá, né? Vamos falar sobre esse mercado da bola do Flamengo, sobre essas negociações. A prioridade do Flamengo nesse momento, do mercado da bola, gente, são reforços para o meio-campo. A diretoria tem duas situações em andamento, que são Nicolás de la Cruz, do River Plate, e o Alan, do Atlético Mineiro. A gente vai começar falando para vocês sobre a situação do Nicolás de la Cruz, porque o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou hoje, né, depois do sorteio da Copa do Brasil. Vamos falar sobre o sorteio também, Atlético Paranaense de novo no caminho do Flamengo na Copa do Brasil. Mas o Marcos Braz confirmou uma informação que a gente já trouxe aqui para vocês aqui no nosso canal. Quem acompanha a gente aqui no canal fica sempre bem informado. A gente traz muitas notícias em primeira mão aqui para vocês. Então, o Braz confirmou que o Flamengo enviou, através dos empresários do Nicolás de la Cruz, uma proposta formalizada ao River Plate. E o Braz também confirmou o que a gente disse aqui, que o River, por estar numa semana complicada, né, teve o incidente triste, a tragédia que aconteceu lá no estádio do River, que um torcedor que tentava passar de um setor a outro faleceu, caiu e morreu, e também um jogo importante contra o Fluminense nesta quarta-feira pela Copa Libertadores, que pode ditar, né, a situação do River Plate na Libertadores, se vai ou não vai classificar para as oitavas de final. Tudo isso, o que acontece? Faz com que o River Plate só pense na situação, na proposta do Flamengo, depois disso, depois desse jogo, especialmente depois desse jogo contra o Fluminense. Então, o Flamengo mandou a proposta, o Flamengo espera que o River avalie a proposta e faça as considerações que forem necessárias, né? As considerações que forem necessárias. O que a gente sabe é que o De La Cruz gostou muito da oferta financeira do Flamengo, que é uma oferta financeira muito vantajosa para ele em salários, luvas, enfim, né? E que o staff do De La Cruz também gostou muito da oferta. Quando o De La Cruz assinou a renovação com o River Plate no final do ano passado, o contrato dele estava acabando, ele poderia sair livre, mas ele topou renovar o contrato com o River Plate. Naquele momento, a informação que a gente tem é que o River prometeu a ele uma venda, né? E agora chegou o momento, o staff do De La Cruz cobra neste momento o River Plate essa venda, essa transferência para o Flamengo. Eu conversei com algumas pessoas que transitam no River Plate, né, e essas pessoas acreditam que vai ser muito difícil o River conseguir segurar o De La Cruz, especialmente, né, com o Flamengo disposto a fazer um esforço financeiro pelo De La Cruz. E se eles ficarem de fora da Libertadores, das oitavas da Libertadores, é ainda mais fácil, né, que essa pessoa, uma dessas pessoas com quem eu conversei, mas essa pessoa específica me disse o seguinte: Raíza, se o River ficar de fora das oitavas da Libertadores, eu vejo como uma situação bem mais viável. Se o River se classificar, eu acredito que o River vai querer segurar o De La Cruz, mas também acredito que o De La Cruz vai forçar a saída junto com o seu staff. Lembrando, como eu falei para vocês, que o River prometeu ao De La Cruz uma venda. Sobre valores, o que eu tenho aqui é o seguinte, é que o Flamengo oferece, né, inicialmente, que é a oferta inicial do Flamengo, o Flamengo sempre oferece um valor mais baixo, né, de piso para começar uma negociação, para poder ter margem.
se for necessário esticar um pouco mais a corda. Então, o Flamengo sempre vai oferecer um valor um pouco mais baixo ali num primeiro momento. O que eu tenho aqui é uma oferta de 8 milhões de dólares pelos 50% dos direitos econômicos que o River Plate tem. Qual é a grande questão nessa situação? Lá na Argentina, por conta de toda a situação financeira que a Argentina vive, né, diante de qualquer transação dessa, existe um imposto de 25%. O que eu soube é que o River, né, se for negociar o De La Cruz com o Flamengo, vai impor ao Flamengo a pagar esses 25% por fora. Ou seja, 25% ali seria quase mais 2 milhões de dólares. Então, no total, ficariam cerca de 10 milhões de dólares, né? Lembrando que 8 ficaria com o River Plate e 25% desse valor do imposto o Flamengo pagaria. Então, essa é a informação que eu tenho lá do River Plate, tá? É que se de fato topar a venda, o River gostaria que o Flamengo pagasse, né? O River gostaria que o Flamengo pagasse esses 25% de imposto. Agora, sobre o Alan, o Galo continua batendo o pé e quer 10 milhões de euros para negociar o Alan. Lembrando que o Galo precisa repassar 10% desse valor, né, ao Bertolucci, que é o agente do Alan, né, / Liverpool. Foi uma negociação que eles fizeram quando o Atlético Mineiro contratou o Alan lá do Liverpool. O Atlético pagou cerca de 3 milhões e meio de euros na época e hoje bate o pé e quer 10 milhões de euros. A gente sabe que a situação financeira do Atlético Mineiro é uma situação financeira difícil, mas o Galo entende que o Alan tem mercado, né? O Flamengo já assinou com 2 possibilidades ao Atlético Mineiro. A informação que a gente tem é que o Flamengo sinalizou 8 milhões de euros, 7 milhões e meio / 8 milhões de euros, deixando o Atlético uma porcentagem de uma futura venda, o que foi descartado pelo Atlético. E eu conversei com uma pessoa do Galo que me disse: Raíza, isso é roubada. O Alan, se transferir para o Flamengo, não vai ter depois, né? Digamos que ele fique 2 a 3 anos no Flamengo. Depois disso, ele não vai ter uma margem de venda que seja interessante para nós. E nós precisamos do dinheiro para já. Inclusive, o Galo exige uma boa parte desse valor à vista, tá? E a outra situação que o Flamengo sinalizou, da informação que a gente tem, é que sinalizou oferecendo ao Atlético cerca de 7 milhões e meio a 8 milhões de euros, mais ceder um jogador ao Atlético Mineiro, que também foi descartado pelo Atlético Mineiro. Inclusive, o Palmeiras, que também tem interesse no Alan, assinou com a mesma possibilidade, segundo o Vene Casagrande. Segundo o Vene, o Palmeiras ofereceu ceder 2 jogadores do elenco ao Atlético Mineiro, que foi rejeitado pelo Galo. O que eu sei é isso: o Galo precisa de dinheiro, né? E o Galo quer os 10 milhões de euros, bate o pé, até porque precisa passar 10% repassar 10% desse valor. Além disso, o Atlético entende que falta muito ainda para a abertura da janela de transferências e que outros mercados, né, mercados periféricos do exterior, podem também ter interesse no Alan, e o Atlético prefere negociar o Alan para fora do que para um clube aqui no futebol brasileiro. Raíza, só vem De La Cruz e Alan ou o Flamengo só tem interesse nesses 2 jogadores? Não. O Flamengo tem outras possibilidades. Inclusive, eu perguntei para um membro da diretoria, caso o Alan não venha, por exemplo, existe um plano B? E essa pessoa me disse, existe um plano B. O foco, né, a prioridade é o Alan, porque é um jogador que a gente já acompanhava e é um jogador também que é muito desejado pelo Sampaoli, não é de agora, e já trabalhou com o Sampaoli, mas existe sim um plano B caso não se concretize a negociação com o Alan. De novo, Raíza, só vem esses 2 jogadores, não tem mais reforços por outras posições?
hoje, durante o sorteio da Copa do Brasil, o Marcos Braz, a gente perguntou ao Marcos Braz, ele disse que o Flamengo espera, além dos 2 reforços que já foram anunciados, Luiz Araújo e Rossi, o Flamengo espera pelo menos mais 2 reforços, né? Que o Flamengo quer mais 2 reforços, que seriam o De La Cruz e o Alan. Mas a informação que a gente tem é que o Flamengo tem interesse, sim, em zagueiro e lateral esquerdo, especialmente, né, a pedido do Jorge Sampaoli. Só que o Flamengo quer resolver primeiro essa situação do meio-campo. É prioridade máxima para o Flamengo. O Flamengo entende que, se não conseguir contratar zagueiro e lateral nessa janela, pode ficar para a janela de janeiro, mas que os meio-campistas precisam chegar para já. Tá? Então, não tem negociação, pelo menos que a gente saiba, nenhuma negociação aberta ou avançada com o zagueiro. Muitos perguntando sobre o Lucas Veríssimo. A gente já falou sobre o Lucas Veríssimo. É um nome que está na mesa do Flamengo. Inclusive, o Flamengo tentou a contratação do Lucas Veríssimo quando trouxe o Gustavo Henrique, mas o Lucas Veríssimo não queria se transferir para o futebol brasileiro, ele queria ir para a Europa, tá? Só que nesse momento existe uma dúvida muito grande no Flamengo quanto à questão física do Lucas Veríssimo, porque é um jogador que ficou muito tempo parado e o Flamengo não sabe como vai ser esse retorno, né? O Flamengo está passando por uma situação dessa com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve uma lesão gravíssima e o retorno dele é um retorno muito lento. Então o Flamengo tem esse receio também em relação ao nome do Lucas Veríssimo. Bruno Mendes também é um nome que rola ali na mesa do Flamengo. O Flamengo tem boa relação com o staff do Bruno Mendes, mas também não, que a gente saiba, não tem negociação aberta, não tem nada. O mesmo vale para a lateral esquerda. A gente não tem informação de nenhuma negociação avançada, tá? Até porque a prioridade é manter aí, trazer, né, esses 2 reforços logo para o meio-campo, e aí depois a diretoria vai ver o que vai fazer com essas outras posições que foram pedidos também do técnico Jorge Sampaoli. Agostinho Rossi, quando é que o Rossi chega? O Rossi está de férias na Argentina, Marcos Braz falou sobre isso, né? Ele chega na última semana de junho, estará à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Tanto o Rossi quanto o Luiz Araújo, esses 2 jogadores estarão à disposição. O Flamengo já trabalhou toda a documentação para, assim que a janela de transferências abrir, inscrever esses jogadores, eles estarem à disposição do técnico Jorge Sampaoli. O Rossi, segundo Marcos Braz, está treinando, né? O Flamengo enviou bolas do Campeonato Brasileiro para o Rossi treinar lá na Argentina durante as férias. Além disso, a comissão técnica está em contato com o Rossi, está passando instruções ao Rossi. Como o Sampaoli gosta de jogar, né? Como o Sampaoli gosta que o goleiro jogue, passando treinos também, tá? A comissão técnica também está passando treinos para o Agostinho Rossi, treinos físicos, treinos com bola, né? Para ele fazer durante as férias. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre algumas situações envolvendo o jogo contra o Racing, um jogo importantíssimo, né? Esse jogo está sendo tratado como crucial para a temporada do Flamengo, internamente, ontem no Maracanã. O Flamengo ganhou do Vasco, mas rapidamente ali nos bastidores eu vi o pessoal virando a chave para o jogo de quinta-feira. Foi uma coisa que realmente eu vi que está todo mundo muito focado nesse jogo contra o Racing. E o Flamengo tem algumas situações. Gabigol, Léo Pereira e Everton Ribeiro são dúvida ainda. Hoje fizeram uma atividade à parte do grupo, né? E são dúvida para esse jogo. Acredito que o Gabigol vai estar presente. Há um otimismo maior para que o Gabigol esteja presente nesse jogo contra o Racing. A questão do Everton Ribeiro é um pouquinho mais complicada. O Everton Ribeiro, segundo eu soube, ainda está sentindo muita dor, né? Só mesmo as atividades dessa terça e desta quarta que a gente vai poder ter um parecer melhor sobre o Everton Ribeiro e se ele estará ou não à disposição para esse jogo contra o Racing. 2 situações também sobre saídas, né? Muita expectativa em relação à situação do Marinho, que continua treinando separado no Ninho do Urubu.
Hoje, logo depois do sorteio da Copa do Brasil, o Belmonte, dirigente do São Paulo, confirmou o interesse no Marinho, confirmou a conversa com o Flamengo, a conversa com o Marinho e aguarda pela resposta do atacante. Ele deixou claro que o São Paulo tem uma situação financeira que não é confortável e que não dá para bancar o que o Marinho ganha hoje no Flamengo. O Marcos Braz também falou sobre o assunto, ele foi até um pouco irônico, deu uma alfinetada, tá, no Marinho. O Braz disse que não depende só de duas partes, São Paulo e Flamengo. Essas duas partes já estão alinhadas, inclusive, que depende também de uma terceira parte. Ele se referia à parte do Marinho, e o Marinho ainda não entrou em acordo com o São Paulo. Como eu já falei para vocês, o Marinho não tem pressa para resolver a situação, porque o Marinho tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, tem um grande salário no Flamengo, né? O patamar salarial dele no Flamengo é muito alto, e tem outros clubes também interessados no Marinho. Como a janela de transferência só abre em julho, não tem muita pressa pelo lado do Marinho, tá, galera? E, Matheus Cunha renovou o contrato com o Flamengo, o goleiro renovou até dezembro de 2025. Raíza, e as demais renovações? Nada em andamento neste momento, tá? O Flamengo vai deixar para avaliar essas possíveis renovações um pouquinho mais para frente. Essa é a ideia da diretoria, não abrir negociação direta e avançar por nenhuma renovação neste momento. Jogadores como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arturo Vidal, todos eles terminam o contrato em dezembro, mas ainda vão passar pelo crivo da diretoria antes de serem chamados para conversar sobre renovação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né? Tem bastante informação aí para vocês. De novo, Flamengo e Atlético Paranaense, quinta vez consecutiva, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo em 2 oportunidades e o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense em outras 2, então o tira-teima, né, na Copa do Brasil nesses 5 anos consecutivos. 2019, o Flamengo foi eliminado pelo CAP, 2020 eliminou o CAP, 2021 foi eliminado pelo CAP e 2022 eliminou o CAP. Agora, vamos ver o que vai acontecer nesse mais novo confronto entre as duas equipes. Grande beijo para vocês, galera. Tchau, tchau.